Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Franco, eu sou fisioterapeuta e você está no canal Movimento em Foco. Se você, assim como 90% das pessoas, sofreu com alguma mudança na rotina por conta dessa quarentena, esse vídeo é para você. Hoje a gente vai conversar sobre atenção, hábitos e rotina. E para começar a conversa de hoje, eu vou começar justamente pelo ponto da atenção, né? O que é a atenção? A gente fala disso em vários momentos, né? Mas eu vou trazer aqui um paralelo com esse funilzinho para explicar um pouco do que seria essa atenção. A gente está recebendo informações do ambiente o tempo todo e muitas informações. E se nosso sistema nervoso fosse dar atenção para tudo isso, ele não ia dar conta, né? Então, uma coisa que a gente precisa fazer é meio que filtrar e processar um pouco dessas informações. Então, tem uma entrada muito maior do que a capacidade de processamento. Então, por isso que a gente fala que o nosso foco de atenção ele é até certo ponto limitado e ele deve ser direcionado para o que deve ser resolvido e o que deve ser levado em consideração naquele momento. Então a gente recebe muita informação da periferia e isso até certo ponto precisa ser filtrado. Dá para ver aqui que a gente tem um filtrinho com alguns buraquinhos, então só parte dessa informação vai passar ali para estruturas que vão tomar alguma decisão, e as estruturas que tomam decisão são estruturas mais altas do nosso sistema nervoso, como por exemplo o córtex, né? Então, isso daqui mostra um pouquinho de como funciona essa nossa atenção. Ela é limitada e ela deve ser direcionada para aquilo que deve ser levado em conta naquele momento, naquela situação atual. Então, um outro paralelo que a gente pode ter, imagina que você está num quarto escuro, só com uma lanterna na mão e você está meio que vasculhando o que tem nesse quarto. O foco da lanterna é sua atenção, aquilo que você direciona naquele momento, né? E aí conforme você vai trafegando e tentando ver o que tem nesse quarto, você vai mudando o foco da lanterna de posição e aí você ressalta só aquela informação que entra no escopo daquele foco, né? Então nossa atenção funciona exatamente dessa maneira. E por que ela funciona assim? Justamente porque a gente tem uma certa hierarquia aí, se a gente considerar no nosso sistema nervoso, em que essa parte mais cortical é a tomadora de decisões, é a planejadora, e ela precisa aí ter informações suficientes para tomar a decisão interessante naquele momento, certo? Enquanto todo o restante ele pode ser meio que deixado de lado ou pelo menos deixado para estruturas subcorticais que ficam ali mais ajustando, iniciando, terminando o movimento ou apenas mudando esse movimento, certo? Isso é muito importante agora para a gente entender os hábitos. A gente tem uma série de hábitos ao longo do nosso dia, da nossa rotina, e a gente chama de hábitos aquilo que a gente está acostumado a fazer basicamente, né? E se eu te perguntar alguns dos seus hábitos, provavelmente você vai saber o que você faz, mas na hora que você tenta refletir, tenta lembrar a maneira como você faz, fica meio difícil, porque aquilo é tão automático, entre aspas, que você simplesmente executa, você toma a decisão que aí é feita mais a nível cortical, como a gente já falou, e depois que a decisão está rolando, esse movimento, essas tarefas são tocadas ali por estruturas mais subcorticais de uma maneira mais automática, deixando o nosso córtex livre para pensar em outras coisas e para planejar novos movimentos, novas tarefas e novas tomadas de decisão, certo? Então é por isso que quando você entra no banho, você vai, decide que vai tomar banho, e ali você está meio que ensaboando o corpo, lavando a cabeça, e você já tem meio que uma rotina. Então algumas pessoas vão começar lavando o tórax, aí depois lava a cabeça, enfim, cada um tem sua rotininha. A mesma coisa na hora de escovar o dente, a mesma coisa na hora de preparar o café da manhã, todo mundo já tem meio que um passo a passo do que seguir, e aí vai sempre deixando a parte mais alta do sistema nervoso para tomar uma próxima decisão e livre para planejar e pensar em outras coisas. E outro aspecto bastante importante em relação a isso é o consumo energético. Sempre que a gente tem isso mais de uma forma passo a passo, ali quase automática, a gente gasta menos energia nesse tipo de situação, porque aquilo já foi testado, já foi estabelecido e aquilo já está meio fixado, é simplesmente rodar o disco novamente, certo? Então, quando a gente começa
assomar hábitos ao longo do dia é o que a gente cria de rotina. Então a rotina a gente pode desenhar como sendo esse conjunto de hábitos encadeados ao longo de uma sequência de horas aí ao longo do dia, em que a gente vai criando aquele cronograma. Então eu acordo, vou, escovo os dentes, aí faço isso, aquilo outro. Então você tem essa rotininha de hábitos e tarefas que você realiza ao longo do dia. E qual que é a parte legal? Que quando a gente tomou esse solavanco aí com a mudança de várias coisas na nossa rotina por conta da quarentena, por conta de uma pandemia, tendo que usar máscara, tendo que fazer outras coisas que você não tinha o hábito, todo mundo se viu saindo mais dessa questão dos hábitos corriqueiros, da rotina estabelecida e tendo que pensar muito mais, tendo que cada vez mais tomar decisões, pelo menos decisões novas, que não estava acostumado. E é aquele momento que você se pega indo no mercado e aí na hora que você vai comprar as coisas você fala, calma, mas e agora? Eu pego isso e se eu pegar minha mão vai estar contaminada, aí eu já passo o álcool gel, o que que eu faço? Então você está ali quebrando a cabeça no passo a passo do que tem que fazer, porque aquilo é novo para você e isso vai te consumir muita energia. Então muito provavelmente no começo que você estava enfrentando essa rotina nova, né? O que que acontecia? Você gastava muita energia com isso e provavelmente você ficava bem cansado, bem exausto. Isso dava até uma estafa mental. E sempre quando a gente passa por essas transições de rotinas, com muita mudança dos nossos hábitos, é comum que isso aconteça, porque a gente está demandando aí cada vez dessas estruturas mais altas do nosso sistema nervoso. Ao passo que você vai se adaptando com aquela rotina, putz, você já sabe o que que é para fazer, o que que dá certo e o que que não dá certo, e você vai tomando essas decisões mais de maneira involuntária, porque uma vez que aquilo foi estabelecido, você deixa seu sistema nervoso e seu córtex livre para tomar uma nova decisão. E é a partir daí que você já vai no mercado e numa boa, você sabe qual que é o momento que você tem que passar o álcool gel na mão, qual que não tem, que você só vai pegar no celular de novo na hora que voltar para casa, por exemplo, e que você não vai levar mais a mão no rosto, enfim, você já tem tudo mais bem estabelecido e bem fixado aí a ponto de você já não gastar muita energia. Porém, agora que a gente vai começar um passo a passo do retorno aí para as atividades, como a gente está vendo que as coisas estão se desenhando, eu não sei quanto tempo vai levar, mas isso vai vir a acontecer. A gente vai passar por uma nova mudança de rotina. E eu estou enfrentando um pouco isso em alguns momentos que eu vou fazer algum atendimento, em que uma rotina que eu acordava e em meia hora eu estava pronto para sair de casa, hoje em dia eu demoro 50 minutos para fazer a mesma rotina porque eu já perdi aqueles hábitos e eu tenho que meio que pensar tudo de novo naquilo. Então eu gasto um pouquinho mais de energia, eu gasto um pouquinho mais de tempo também para realizar essas tarefas, porque elas já não estão mais bem encadeadas naquele passo a passo que eu tinha, que era totalmente automático, o que me desgasta um pouquinho mais, mas eu sei que logo a logo, com 1, 2 semaninhas restabelecendo esses hábitos, eu entro numa nova rotina. E a parte legal é que essa rotina pode ser moldada por cada um de nós. Então, a melhor coisa é que se você tem alguns hábitos que não gosta de fazer, esses momentos de transição são os mais legais de você mudar essa rotina. Então aproveita para estabelecer uma rotina com bons hábitos, porque a partir do momento que ele se fixar, depois você só encara e segue isso de forma um pouquinho mais automática, certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que também possa gostar do assunto. Aproveita e se você não está inscrito, se inscreve no canal, porque ainda a maioria das pessoas que assistem o nosso conteúdo não está inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo, certo? Desde já, meu muito obrigado e até mais, pessoal. Tchau, tchau. E tem dados da OMS que 70% dos gastos mundiais com saúde são provocados por doenças, problemas preveníveis com atividade física e alimentação saudável. E você já parou para pensar que você, nessa sua profissão aí de influencer, de produtor de conteúdo, você está fazendo o papel que os profissionais da saúde deveriam fazer e a importância que isso tem? É, assim, eu sempre tomei muito cuidado, Cássio, de como eu vou passar a minha mensagem. Primeiro porque eu não sou técnico. E vocês sabem disso, porque toda vez que eu tenho que falar algo técnico,
eu procuro um profissional da área, seja um fisioterapeuta, um ortopedista, um nutricionista. Você não vai me ver falando, olha, o melhor treino para maratona é assim, ó, para treinar ou para correr biomecânica, porque eu não sou técnico. Eu talvez possa ter, eu aprendi demais. O Mania de Coisa me deu essa oportunidade de ouvir muitos profissionais e aprender com tudo isso. Mas eu tomo muito cuidado. Mas eu tento dar esse espaço para os profissionais. Eu acho que é extremamente importante sobre falar, né? Falar sobre isso e dar esse espaço para os profissionais.